Como se explicar a fé? A fé é uma coisa abstrata, invisível, sem forma. Isso é fé. A gente costuma dizer que Abraão é o pai da fé. Ele é tão considerado que para as 3 religiões monoteístas do mundo, existem 3 religiões monoteístas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. São as únicas 3 religiões do mundo que adoram ao único Deus, e Abraão é considerado o pai da fé monoteísta. A Bíblia não chama de pai da fé. A Bíblia diz que ele é o pai de todos os que creem. Porque a fé, ela já é antes de Abraão. Olha, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício maior, por isso Deus o recebeu. E Abel é antes de Abraão. A Bíblia diz que Enoque, pela fé, foi trasladado, foi levado para o céu por Deus. E Enoque era antes de Abraão. A Bíblia diz que Noé, pela fé, construiu a arca. E Noé era antes de Abraão. Então veja que a fé, ela é antes de Abraão. Mas parece que antes de Abraão, a fé, ela era muito opaca, muito embaçada, muito sem forma. E quando Abraão vem, ele começa a dar mais forma à fé. A gente começa a ter mais clareza na fé. E a fé que nós temos, é óbvio, é depositada em Deus. Como nós poderemos caracterizar a fé? Eu vou aqui apresentar 3 características de fé que você vai se assustar. Um dia alguém perguntou para um irmão a seguinte pergunta: você crê em Deus? Ele era crente. Ele disse: não, eu não creio em Deus. Como assim você não crê em Deus? Disse: olha, eu creio numa ideia, numa ideia eu creio em um projeto, eu creio em um objetivo, eu creio em um sonho, eu creio em uma meta, mas eu não creio em Deus. Eu sou crente, mas eu não creio em Deus. Como assim você não crê em Deus? Porque Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Então eu não creio em ideia, eu sinto Deus. Veja que é algo que vai além. Ao invés de você crer em Deus, você deve sentir Deus. Porque me parece que a fé, ela tem níveis, graus e tamanho. Parece que tem a pessoa que tem uma fé maior que a outra, mais desenvolvida, mais robusta, mais disposta. Então a fé, ela pode, em algum momento, se não for alimentada como o grão de mostarda, ao invés de crescer, ela pode minguar. E se ela minguar, você acaba perdendo a sua força diante de Deus. Então, além da fé, eu preciso sentir Deus. Porque a partir do momento que eu sinto Deus, eu consigo estar firme. Aí alguém chegou para um irmão mais uma vez, para outro irmão, e fez a seguinte pergunta: Deus existe? Ele disse: não, Deus não existe. Mas ele é crente. Mas a resposta dele foi que Deus não existe. Como assim Deus não existe? Ele disse: quem existe sou eu e você. Porque uma coisa só pode existir se ela for criada. Então eu fui criado, então eu existo. Você foi criado, você existe. A terra existe, o mar existe, o sol existe, o sistema solar existe, a Via Láctea, a galáxia, o universo existe, porque foram criados. Mas Deus não existe, porque se Deus existir, isso significa dizer que ele foi criado. Então a resposta correta é: Deus é a própria existência. Deus não existe, ele é a própria existência. Mas aí não para por aí, porque essa questão de fé vai muito fundo.
Quer ver uma coisa errada que nós falamos de forma equivocada? Não errada, mas de forma equivocada, é que Deus está em todo lugar. Eu vou lhe explicar o equívoco dessa palavra. Quando a gente diz que Deus está em todo lugar, e isso é considerado um dos atributos de Deus da onipresença, a gente diminui Deus quando a gente faz essa colocação. É um erro? Não, é um equívoco. É errado, é diferente de erro. É um equívoco. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo que Deus está em todo lugar, eu estou diminuindo Deus. Eu estou apequenando Deus. A forma certa de falar não é dizer que Deus está em todo lugar. A maneira certa é dizer, tudo está em Deus. Porque se Deus está em todo lugar, Ele é pequeno. Agora, se eu digo que tudo está em Deus, eu estou dizendo que Ele é grande. Então, Deus não está em todo lugar, mas todos os lugares estão em Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso. E é dentro desse pensamento que Abraão vai surgir, vai aparecer para desenvolver, para nortear e para abrilhantar a nossa fé. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer começando por Deus. Deus, Ele quer mostrar como é que funciona a fé. Então Ele vai chamar um homem de 75 anos de idade, casado com uma mulher que já tem 64 ou 65, que é estéril, que não gera, que não engravida, que não concebe, e vai dizer, vem Abraão, vem a Sara, porque eu vou fazer de vocês uma grande nação. Veja, Deus, Ele começa a desvendar o mistério da fé. Começa por Deus. Por isso está escrito, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Então Deus dá o passo inicial para mostrar a realidade da fé, quando Ele vai chamar um homem avançado de idade, uma mulher avançada de idade, estéril, que não pode gerar filho, que não tem nenhum filho, e vai dizer, eu vou fazer de vocês uma grande nação. É a mesma coisa, irmão, de Deus chegar aqui, usar um profeta e vir aqui neste lugar onde nós estamos e chegar para um dos senhores ou das senhoras e dizer assim, você vai ser presidente do Brasil. O que é que vão fazer? Vão rir da gente, ou não vão? Vão zombar, vão dizer, não tem lógica, não tem sentido, está fora do padrão. Foi exatamente isso, foi além, Deus fez além disso. Chamou um casal idoso, com a mulher estéril, e disse, eu vou fazer de vocês uma grande nação, uma nação numerosa, incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar, que alguém não vai poder contabilizar, de tão grande que vai ser a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão creu, aceitou o desafio, mas para que se cumprisse, ele precisava sair do meio da sua terra, e do meio da sua parentela, porque às vezes o lugar que nós estamos, o ambiente que a gente frequenta, que a gente participa, impede o operar de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós dizemos, mas é minha prima, é meu irmão, é minha tia, é meu sobrinho, é meu cunhado. Não! O negócio com Deus ou é ou não é. Sai do meio, ou sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Não é nem dos amigos, é da parentela. Porque tem parente que não quer ver o seu sucesso, não quer ver a sua vitória, não quer ver você prosperar, não quer ver você andar, não quer ver você feliz. Tem! Aí ele diz, sai da tua terra e do meio da tua parentela, porque eles podem estarem impedindo, ou podem impedir de eu operar um milagre na tua vida. E quer ver a prova disso? É que Ló, sobrinho de Abraão, foi com ele. Por causa dele, Abraão teve que parar em Harã e ficou lá um tempo, teve que entrar em guerra. E a Bíblia diz que depois que Ló se apartou de Abraão, está escrito, depois leia com carinho os textos, depois que Ló se apartou de Abraão, aí Deus voltou a falar com Abraão.
Quando Ló se afastou de Abraão, ou Abraão se afastou de Ló, Deus passou a falar novamente com Abraão. Até nesse aspecto estava havendo impedimento. Estava criando-se barreira para impedir o agir de Deus, o operar de Deus. Abraão sai. E ele está na expectativa da promessa. Passa um ano, ele completa 76, 77, 78, 80, 85, 86, 90, 95, 96, 97, 98. Quando ele está com 99 anos, Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ainda o milagre não tem acontecido. 24 anos depois que Abraão saiu da terra e da sua parentela, aleluia, e aceitou o chamado e a promessa de Deus, 24 anos ainda não tinha se cumprido nada. Mas aí a gente encurta a história, o anjo vai lá, fala com ele, fala com Sara. Quando eles estão com 100 anos, Abraão com 100, Sara com 90, o milagre acontece. 25 anos depois, um quarto de um século, a vitória chega. O menino cresce, é a alegria de Abraão, é a felicidade de Abraão, é o filho. Abraão ficava tão triste, piongo, por não ter filho, que um dia ele conversando com Deus: Deus, quem vai herdar a minha herança vai ser o meu servo Eliezer, o Damasceno, porque eu não tenho filho. Aí vem o Isaac. Quando Isaac está rapaz, Deus aparece novamente a Abraão e diz assim para ele: Abraão, teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas, eu quero que você me ofereça a ele em holocausto. Sabe o que é holocausto, irmão? É pegar a oferta, o cordeiro, o novilho, a vítima, colocar no altar, cortar a cabeça dele fora ou partir no meio, depois tacar fogo até virar cinza. Deus fez esse pedido para Abraão. Abraão, eu quero o teu filho em holocausto. Vai para Moriá, para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar um monte no qual você vai me ofertar o seu filho. Como não deve ter ficado o coração de Abraão, o seu único filho, o filho da promessa. Aí a cabeça de Abraão fica 1000 por hora. Peraí, Deus quer me abençoar ou não quer me abençoar? Deus quer me dar vitória ou Deus não quer me dar vitória? E Deus vai me prosperar ou não vai? Vai cumprir a promessa ou não vai? Ele me deu, agora quer tomar de volta, eu não estou entendendo mais nada. Eu imagino que a vontade de Abraão era pegar Isaac, Sara, pegar tudo e partir. Se eu não quero mais saber de crente, já recebi a bênção. Eu não quero mais saber de igreja, já recebi a bênção. Não quero mais saber de orar, já recebi a bênção. Não quero mais saber esse negócio de crente, esse negócio de consagrar, eu já recebi a bênção. Eu vou mais obedecer nada, já estou com a vitória na mão. Mas Abraão não pensou assim. Pegou o seu filho, os seus servos, jumentos, pegou tudo e foi para a terra de Moriá. 3 dias de viagem. 3 dias depois, ele chega na terra, Deus mostra o monte para ele. Ele chega no pé do monte, deixa os servos, os jumentos, pega Isaac, pega a lenha, o cutelo e o fogo e decidem subir o monte. E ele diz assim para os servos: fiquem aqui, eu irei subir com o menino para adorar e depois eu vou voltar. Depois nós voltaremos. Ele usa a palavra no plural. Vamos subir, depois vamos descer. Quando eles estão a caminhar, quando chega em certo ponto do monte, o Isaac olha para o pai e diz: pai Abraão, eis-me aqui, meu filho. Eu quero lhe perguntar um negócio, pode perguntar.
Eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo o cutelo, que era o facão. Eu estou vendo o fogo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o sacrifício, pai? Quem sabe o Isaac pensou, meu pai está velho, esqueceu de pegar o cordeiro, agora eu vou ter que descer lá embaixo para pegar o cordeiro para subir novamente essa montanha. Eu vou logo falar que suba muito para não ter que descer e voltar novamente. Só que Abraão não tinha esquecido do cordeiro. Porque quem vai adorar a Deus não se esquece da oferta que vai levar para adorar, do sacrifício que vai levar para adorar. Aleluia. Aí o Abraão fala uma frase que se tornou clássico no meio dos cristãos evangélicos, principalmente os pentecostais. Deus proverá, meu filho, para si um cordeiro. Deus proverá. E continuar a subir o monte. Quando chegou lá em cima, o Abraão prepara o altar, coloca a lenha no altar, e o Isaac está lá olhando, esperando o cordeiro aparecer, aleluia. Ele pega o Isaac, amarra os pés, amarra as mãos, coloca de bruço em cima do altar, aleluia, e se prepara para sacrificar Isaac. Se você ler o começo do capítulo, alguém um dia pregando, eu prestei atenção no que ele falou, no começo do capítulo, Deus diz assim para Abraão, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele diz, pega o teu filho e me oferece em holocausto. Deus fala uma vez só com Abraão. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, que vai cortar lá ao meio, a Bíblia diz que Deus envia o anjo, e o anjo diz assim, Abraão, Abraão, fala por 2 ou 3 vezes, não fala uma vez só não, fala 2 vezes ou são 3, é mais de 1. Mas quando Abraão está sacrificando, está ofertando, está adorando, e ver uma voz que fala com ele, ele disse, essa voz está querendo me impedir de sacrificar, essa voz está querendo me impedir de adorar, está querendo me impedir de servir ao Senhor, ele não dá bola não. Alguém disse que o anjo teve que intervir de forma direta e pegar na mão de Abraão. Porque ele ia partir o menino. Aí o anjo diz, agora eu sei que tu temes a Deus. Veja que é um anjo, porque Deus é onisciente. Deus já sabia, mas o anjo não. Aí o anjo diz, agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Agora, 2 coisas eu quero considerar aqui. Primeiro, se Deus já sabia que Abraão tinha fé suficiente para ofertar o Isaac, por que ele colocou Abraão nessa prova? Eu lhe respondo, Deus colocou Abraão em prova, não foi para provar para ele, foi para provar para os anjos, para provar para os homens e provar para os demônios, aleluia, que aquele que tem fé, nada impede ele de obedecer a Deus. Agora a coisa mais interessante que eu te falo aqui é a seguinte, veja, quando Abraão vai subindo, que Isaac pergunta pelo sacrifício, ele diz, Deus proverá. A fé de Abraão faz ele acreditar que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício. Em outro lugar da Bíblia, diz que a fé de Abraão era tão grande que ele acreditava que Deus podia fazer Isaac ressurgir das cinzas. Então, se eu tenho essa fé que Deus vai prover, se eu tenho consciência de que vou fazer aquilo que Deus está me determinando fazer, e eu acredito que é uma prova, então eu não vou chegar até o fim. Não, Deus, eu não vou subir o monte,
porque eu sei que o Senhor pode prover um cordeiro. Não, Deus, eu não vou levar Isaque, porque eu creio que o Senhor vai prover, aleluia, um cordeiro para o sacrifício. Ora, se eu já tenho fé suficiente, para que eu vou orar? Se eu creio que Deus faz um milagre, se eu já tenho fé suficiente, para que é que eu vou consagrar? Eu já tenho fé demais, aleluia. Se eu já tenho fé suficiente, porque então eu devo ir para a igreja, porque então eu devo fazer isso ou aquilo, se a minha fé já é tão grande, aleluia. Aí se você pensa assim, você vai agora analisar a vida do patriarca Abraão, o considerado por muitos o pai da fé. Mesmo assim ele não desistiu do propósito, aleluia. E uma coisa interessante que eu tenho que falar para a gente concluir a minha participação aqui, é o que está escrito em Hebreus 10:38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O propósito de Deus na vida de Abraão era ele ir até o fim, aleluia. Porque o fato de Deus falar com Abraão e ele pegar o filho, pegar o servo e partir em viagem, já era suficiente para Deus dizer: está vendo aí que ele tem coragem de entregar o filho? Mas alguém disse: não, mas vamos deixar ele mais além. Então ele foi, seguiu o caminho. Quando chegou na metade do caminho, Deus: está vendo aí que ele tem coragem de oferecer o filho? Aí alguém disse: não, mas ele ainda está na metade do caminho, vamos deixar ele ir até o final. Aí ele foi. Quando ele chegou no pé do monte, aleluia, aí Deus disse: está vendo aí que ele tem coragem de oferecer o seu filho? Aí ele disse: não, mas vamos deixar seguir mais para frente. Ele pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo, pegou Isaque e disse: vamos subir. Aí Deus disse: está vendo aí que ele tem coragem de oferecer o seu filho? Já pegou tudo. Não, peraí, deixa ele ir mais além. Aí foi subindo, chegou no meio do monte. Deus: está vendo aí? Não, deixa ele. Ele chegou em cima do monte, construiu o altar, colocou o menino em cima e pegou o cutelo, e quando ia partir o menino no meio, o anjo segurou e disse: não, Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus, aleluia. Ei, para a sua fé se concretizar, você tem que ir até o fim. Não pare no meio do caminho, no meio do propósito, no meio do projeto, no meio da caminhada, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu estou falando de fé. Eu estou falando do Deus que provê. Eu estou falando do Deus que abre porta. Eu estou falando do Deus que é grandioso, que é glorioso e que está disposto a abençoar, a prosperar e dar vitória àquele que não nega nada a ele, aleluia. Lembre-se de uma coisa: aquilo que Deus exige de mim e de você, não é porque Deus tem necessidade de nada nosso, não, Deus não tem, aleluia. Quem tem necessidade, aleluia, somos nós. Então, para gerar uma jurisprudência, para gerar, aleluia, um direito de Deus nos abençoar, ele primeiro precisa nos provar. Alguém diz que na eternidade Deus olhou para Jó e disse: eu vou prosperar Jó ainda mais, eu vou multiplicar, eu vou dobrar o que já dei a Jó. Aí alguém disse: não, está errado. Satanás, o acusador, adversário, o senhor não pode dobrar as bênçãos de Jó, a prosperidade de Jó, porque fazendo assim, ele vai te obedecer, porque o senhor está comprando a obediência dele. É por isso que ele te obedece, aleluia. Tire o que ele tem, para o senhor ver se ele não vai blasfemar do senhor na sua cara, se ele não vai xingar o senhor, se ele não vai falar palavrão, se ele não vai dançar na quadrilha junina, ver se ele não vai tomar cerveja, cachaça, se prostituir, adulterar, pintar e bordar. Tire o que ele tem. Aí ele está certo, vamos fazer uma prova. Vá lá e tire tudo o que ele tem, só não toque na vida dele. Satanás veio bufando, veio soprando, tirou tudo que Jó tinha, deixou Jó sem nada. Por fim, tirou a saúde de Jó, deixou Jó doente. E a Bíblia diz que em nada Jó pecou
contra Deus, aleluia. Eu estou explicando a razão pela qual nós passamos pelas provas. É porque o acusador Satanás, ele afronta o caráter de Deus, ele afronta a justiça de Deus, aleluia. E como Deus tem caráter e é justo, ele não pode me abençoar sem antes ele nos passar pela prova, para dar a justificativa da bênção. Então é por isso que às vezes você enfrenta uma luta pesada, uma luta grande, a sua fé é desafiada, você é provado, você é testado. Não se preocupa não, o conselho e a orientação que eu te dou é persevera, não desiste não. Isso é prova, isso é teste, isso é, aleluia, exame, aleluia. Isso é teste que Deus está fazendo, aleluia, pelo qual, aleluia, ele vai te aprovar ou desaprovar. Se você, aleluia, não for fiel, vai desaprovar. Se desistir, vai desaprovar. Mas se permanecer firme, mesmo no deserto, mesmo no Jordão, mesmo no Mar Vermelho, mesmo na fornalha, mesmo na cova dos leões, mesmo na Babilônia, mesmo no Egito, mesmo na casa de Potifar, pode ter certeza, ele vai te exaltar, vai te colocar no trono e vai mostrar que é o Deus Criador, poderoso dos céus e na terra, que não perde para Satanás, que não perde guerra, nem peleja, nem batalha. Mas você não pode desistir da fé, aleluia. Mas está difícil, pastor, não tem problema, Deus proverá. Mas está doendo, Deus proverá. Mas a luta está grande demais, Deus proverá. Mas o adversário está se levantando com força, não se preocupe, Deus proverá. Mas são muitas lutas e provas, Deus proverá. Mas está faltando comida, Deus proverá. Está faltando dinheiro, Deus proverá. Está faltando saúde, Deus proverá, aleluia. Está se acabando tudo, Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus que provê, aleluia. Ei, deixa eu contar um mistério para tu, aleluia. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será para sempre. A sagrada letra diz que ele não muda, porque dele não há sombra nem dúvida de variação. Ele não muda, ele é o mesmo poderoso, grandioso, majestoso, que nunca perdeu para Satanás, e não é nessa que ele vai perder, aleluia. Agora eu me lembrei do pregador. Não é possível, Deus deu vitória a todo mundo, venceu Satanás para dar vitória a todo mundo, venceu Satanás para exaltar a todo mundo, venceu Satanás para abrir a porta para todo mundo, e na minha vez, na tua vez, Deus vai falhar? Vai não, meu irmão. Deus vai continuar fiel, poderoso, grandioso, majestoso, onisciente, onipresente e onipotente, imutável, inabalável, Senhor dos céus e da terra. Descanse e espera, só desenvolve a fé e deixa Deus trabalhar para te honrar, te exaltar e te dar vitória, porque Ele é grande e poderoso para fazer, aleluia.